Quinta-feira, 1º de janeiro. Tina passou a noite na casa de Elliot, e ele percebeu que nem lembrava mais como podia ser agradável dividir a cama com alguém de quem gostava de verdade. Outras mulheres estiveram em sua cama nos últimos 2 anos e algumas passaram a noite, mas nenhuma outra amante o deixou tão satisfeito simplesmente por estar ali, como Tina. Com ela, o sexo era um bônus delicioso, um extra, mas não era a principal razão para querer tê-la ao seu lado. Ela era uma excelente amante, suave, macia e desinibida na busca do próprio prazer, mas também era vulnerável e bondosa. Seu contorno escuro embaixo das cobertas, na escuridão, era um talismã para afastar a escuridão. Depois de um tempo, ele adormeceu, mas às 4 da manhã foi acordado pelos gritos aflitos. Ela sentou na cama sobressaltada, as mãos agarrando o lençol, saindo de um pesadelo. Estava balbuciando, ofegando sobre um homem vestido de preto, a figura monstruosa de seu sonho. Elliot acendeu o abajur para provar que estavam sozinhos no quarto. Tina havia contado sobre os sonhos, mas ele não entendia até agora quanto eram terríveis. A exumação do corpo de Danny faria bem a ela, independentemente do horror que poderia ter que enfrentar quando a tampa do caixão fosse erguida. Se ver os restos poria um fim nesses pesadelos pavorosos, a experiência macabra seria proveitosa. Ele apagou o abajur e a convenceu a deitar ao seu lado de novo, e a amparou até sentir que ela parava de tremer. Para sua surpresa, o medo se transformou rapidamente em desejo. Eles entraram com facilidade no ritmo que antes os havia satisfeito. Depois, dormiram de novo. Durante o café da manhã, ele a convidou para ir à festa onde pretendia falar com o juiz Kennebec e pedir a exumação. Mas Tina queria voltar para casa e limpar o quarto de Danny. Agora se sentia à altura do desafio e pretendia concluir a tarefa antes de perder a coragem de novo. "A gente se vê à noite?" ele perguntou. "Sim." "Vou cozinhar de novo." Ela sorriu com malícia. "Em que sentido?" E levantou da cadeira, se debruçou sobre a mesa e o beijou. O cheiro dela, o azul vibrante dos olhos, sentir a pele firme ao tocar seu rosto, tudo isso gerava ondas de afeto e desejo dentro dele. Elliot a acompanhou ao Honda parado na entrada da garagem e se abaixou na janela depois de ela se acomodar ao volante, adiando sua partida por mais 15 minutos enquanto planejava, para a satisfação de Tina, cada prato do jantar daquela noite. Quando ela finalmente foi embora, ele ficou olhando o carro se afastar até vê-lo desaparecer além da esquina, e então compreendeu por que não queria que ela fosse. Tentava adiar sua partida por medo de nunca mais vê-la, depois que ela fosse embora. Não tinha um motivo racional para ter esses pensamentos sombrios. Com certeza, a pessoa desconhecida que atormentava Tina poderia ter intenções violentas, mas a própria Tina não acreditava em algum perigo maior, e Elliot concordava com ela. O torturador queria provocar aflição mental e sofrimento espiritual, mas não queria que ela morresse, pois isso estragaria sua diversão. O medo que Elliot sentia com a partida era puramente supersticioso. Estava convencido de que a entrada dela em sua vida trazia muita felicidade muito depressa, muito cedo e muito fácil. Tinha uma horrível suspeita de que o destino preparava outro tombo doloroso para ele. Temia que Tina Evans fosse tirada de sua vida da mesma forma que Nancy. Tentando sem sucesso se livrar da premonição sombria, ele entrou em casa. Passou 1h30 na biblioteca, estudando casos legais, reunindo precedentes para a exumação de um corpo que, como a corte havia decidido, deveria ser desenterrado na ausência de necessidade legal premente apenas por razões humanas, em consideração a certos sobreviventes ao morto. Elliot não esperava encontrar dificuldades com Harold Kennebec e não acreditava que o juiz pediria uma lista de precedentes para algo tão relativamente simples e inofensível quanto reabrir a sepultura de Danny, mas preferia se preparar bem. Na inteligência do exército, Kennebec era um oficial superior justo, mas sempre exigente. À 1h da tarde, Elliot chegou em sua Mercedes S600 prateada na festa de dia de Ano Novo em Sunrise Mountain. O céu era azul e limpo, e ele queria ter tido tempo para pilotar o Cessna por algumas horas. Esse era o clima perfeito para voar, um daqueles dias cristalinos, quando estar acima da terra o fazia sentir limpo e livre.
No domingo, depois da exumação, talvez levasse Tina para passar o dia no Arizona ou em Los Angeles. Em Sunrise Mountain, a maioria das casas grandes e caras tinha paisagismo natural, ou seja, rochas, pedras coloridas e cactos arranjados com arte, em vez de grama, arbustos e árvores, um reconhecimento de que a presença humana nessa parte do deserto era algo novo e talvez tênue. À noite, a vista de Las Vegas de cima da montanha era espetacular. Mas Elliot não conseguia entender que outros motivos alguém poderia ter para escolher morar ali, não nos bairros mais antigos e mais verdes da cidade. Nos dias quentes de verão, essas encostas estéreis e arenosas pareciam ter sido esquecidas por Deus, e não seriam exuberantes e verdes por mais 10 anos pelo menos. Nas colinas marrons, as casas enormes brotavam como monumentos vazios de uma religião antiga e morta. Os residentes de Sunrise Mountain sabiam que podiam compartilhar o pátio, o deck e a beira da piscina com um ou outro escorpião e com tarântulas e cobras. Nos dias de vento mais forte, a poeira formava uma névoa densa e penetrava por baixo das portas, pelas frestas das janelas e pelos respiradouros dos sótãos. A festa acontecia em uma grande casa em estilo toscano que ficava na metade da colina. Uma tenda em forma de leque, com 3 lados, tinha sido erguida do fundo do gramado, de um lado da piscina de 20 metros, com a abertura voltada para a casa. Uma orquestra de 18 integrantes se apresentava no fundo da estrutura de lona listrada e colorida. Aproximadamente 200 convidados dançavam ou circulavam atrás da casa, e outros 100 festejavam dentro dela, espalhados pelos 20 cômodos. Muitos rostos eram conhecidos de Elliot. Metade dos convidados eram advogados e suas esposas. Um jurista mais ortodoxo poderia desaprovar, mas promotores e defensores públicos, tributaristas, criminalistas e conselheiros de corporações se misturavam e bebiam com juízes que decidiam seus casos quase todas as semanas. Las Vegas tinha padrões e um estilo judicial próprios. Depois de 20 minutos de socialização diligente, Elliot encontrou Harold Kennebec. O juiz era um homem alto, de expressão entediada e cabelos brancos e cacheados. Ele cumprimentou Elliot com entusiasmo e os dois conversaram sobre interesses comuns, culinária, aviação e rafting. Elliot não queria pedir um favor ao juiz diante de uma dúzia de advogados, e hoje não havia um único lugar na casa onde pudessem ter privacidade garantida. Eles saíram e caminharam até a rua, e continuaram até ultrapassar os carros dos convidados, que variavam de Rolls Royces a Range Rovers. Kennebec ouviu com interesse a avaliação de Elliot sobre as chances de conseguir a reabertura do túmulo de Danny. Elliot não contou ao juiz sobre as armações maldosas, porque essa seria uma complicação desnecessária. Ainda acreditava que, quando a morte de Danny se tornasse irrefutável pela exumação, o jeito mais rápido e seguro de lidar com o assédio seria contratar uma boa agência de detetives para encontrar o culpado. Agora, para a conversa com o juiz e a explicação sobre por que a exumação se tornava de repente uma questão tão importante, Elliot exagerava a aflição e a confusão que Tina enfrentava como consequência direta de nunca ter visto o corpo do filho. Harry Kennebec permanecia impassível como um jogador de pôquer, e era difícil dizer se ele tinha alguma simpatia pela situação de Tina. Enquanto ele e Elliot andavam pela rua ensolarada, Kennebec refletiu em silêncio por um minuto. Finalmente disse: "E o pai? Estava torcendo para você não perguntar." "Ah", disse Kennebec. "O pai vai protestar." "Tem certeza?" "Sim." "Por motivos religiosos?" "Não. O casal se divorciou pouco depois da morte do menino, um divórcio complicado. Michael Evans odeia a ex-esposa." "Ah, e ele contestaria a exumação só para causar sofrimento a ela?" "Sim, só por isso. Por nenhum outro motivo legítimo." "Mesmo assim, tenho que considerar a vontade do pai." "Desde que não haja objeções legais, a lei só requer a permissão de um dos pais em um caso como esse." "Mesmo assim, meu dever é proteger os interesses de todos os envolvidos." "Se existe a chance de o pai protestar, isso vai virar uma batalha legal demorada e dura. Vai tomar muito tempo da justiça." "Eu não gostaria disso." Kennebec reconheceu pensativo. "A agenda da corte já está sobrecarregada. Não temos juízes nem dinheiro suficientes. O sistema está rangendo e rachando. E quando a poeira baixar, finalmente, minha cliente vai ter o direito de exumar o corpo do mesmo jeito." "Provavelmente." "Definitivamente", Elliot o corrigiu. "O marido só vai tentar a obstrução por ressentimento. Nesse esforço de atingir a ex-esposa,
ele desperdiçaria vários dias do tempo da justiça, e o resultado, no fim, seria exatamente o mesmo que teríamos se não dessemos a ele a chance de protestar. Kennebec respondeu com a testa meio franzida. Eles pararam no fim do segundo quarteirão. Kennebec fechou os olhos e levantou o rosto para o sol quente de inverno. Finalmente, o juiz disse: "Está me pedindo para pegar um atalho." "Não, na verdade, só quero uma ordem de exumação a pedido da mãe. A lei permite isso." "Quer a ordem agora, imagino." "Amanhã de manhã, se possível." "E a sepultura será aberta amanhã à tarde." "Sábado, no máximo." "Antes que o pai consiga uma ordem de restrição com outro juiz." "Se não houver vazamento, o pai nem vai saber sobre a exumação." Todo mundo é beneficiado. A justiça poupa muito tempo e esforço. Minha cliente é poupada de muita aflição desnecessária. E o marido dela economiza um bom dinheiro, que estaria jogando fora para pagar os honorários de advogados numa tentativa inútil de nos deter. Eles voltaram em silêncio para a casa, onde a festa ficava mais barulhenta a cada minuto. No meio do quarteirão, Kennebec finalmente disse: "Preciso pensar um pouco, Elliot." "Quanto tempo?" Vai passar a tarde toda aqui?" "Duvido. Tem tanto advogado nessa festa que parece confraternização de escritório, não acha?" "Vai para casa direto?" "Sim." Ele empurrou para trás um cacho branco que caía sobre a testa. "Eu ligo para você à noite, então." "Pode pelo menos adiantar qual é a sua propensão?" "Favorável ao seu pedido, acho." "Você sabe que estou certo, Harry." Kennebec sorriu. "Já ouvi a argumentação, doutor. Vamos parar por aqui, por enquanto. Eu ligo para você à noite, depois que pensar um pouco nisso." Kennebec não recusou o pedido, pelo menos. Mesmo assim, Elliot esperava uma resposta mais rápida e satisfatória. Não estava pedindo um grande favor, e o juiz o conhecia há muito tempo. Sabia que Kennebec era cauteloso, mas não costumava ser excessivamente zeloso. A hesitação do juiz diante de uma questão tão simples causou estranheza em Elliot, mas ele não disse mais nada. Não tinha escolha senão esperar o telefonema de Kennebec. De volta à casa, falaram sobre a deliciosa massa, servida com um molho leve e fino de azeite de oliva, alho e orégano. Elliot só ficou na festa por mais 2 horas. Havia advogados demais e poucos leigos para tornar a troca interessante. Em todos os grupos, só ouvia conversas sobre petições, recursos, processos, moções, acordos de delação e as últimas notícias sobre as leis tributárias. As conversas eram como as que tinha no trabalho, 8 ou 10 horas por dia, 5 dias por semana, e não pretendia passar o feriado discutindo as mesmas coisas. Às 4 da tarde, estava em casa de novo, trabalhando na cozinha. Tina chegaria às 6. Tinha algumas tarefas para concluir antes disso, para que não precisassem passar o tempo que teriam juntos envolvidos em trabalho braçal, como na noite anterior. Parado na frente da pia, ele descascou e picou uma cebola pequena, limpou 6 talos de aipo e descascou várias cenouras finas. Tinha acabado de abrir uma garrafa de vinagre balsâmico e despejar um pouco do líquido em uma xícara para medir, quando ouviu movimento atrás dele. Quando virou, ele viu um desconhecido entrar na cozinha pela porta da sala de jantar. O homem tinha pouco mais de 1,70 m de altura, rosto estreito e barba loura e bem aparada. Usava um terno azul escuro, camisa branca e gravata azul, e carregava uma maleta de médico. Estava nervoso. "O que é isso?" Elliot reagiu. Outro homem apareceu atrás do primeiro. Era consideravelmente maior que o parceiro, alto, encorpado, mãos grandes e endurecidas, como uma coisa que havia escapado de um laboratório de experimentos de combinação de DNA dedicado a cruzar humanos e ursos. De calça social bem passada, camisa azul impecável, gravata estampada e jaqueta esportiva cinza, podia ser um pistoleiro profissional tirado às pressas e de maneira desconfortável do batismo na máfia do neto do chefão. Mas não dava nenhum sinal de nervosismo. "O que é isso?" Elliot insistiu. Os 2 invasores pararam perto da geladeira, a 3 ou 4 metros de Elliot. O menor estava agitado e o maior sorriu. "Como entraram aqui?" "Com uma chave Misha", respondeu o mais alto, sorrindo com um ar cordial e assentindo. "Bob, aqui", continuou, indicando o homem menor. "Tem um jogo de ferramentas fantástico. Torna tudo mais fácil." "O que significa isso?" "Relaxa", disse o homem mais alto. "Não guardo dinheiro em casa." Não, ele explicou. "Não tem a ver com dinheiro." Bob confirmou, balançando a cabeça e franziu a testa, como se o incomodasse saber que podia ser confundido com um ladrão comum. "Relaxa", repetiu o mais alto. "Estão no lugar errado", Elliot afirmou. "Você é o cara certo." "Sim", confirmou Bob.
Você é o cara, não tem erro. A conversa tinha a qualidade desorientadora das trocas entre Alice e os moradores malucos do País das Maravilhas. Elliot trocou a garrafa de vinagre pela faca e disse: "Fora daqui!" "Calma, Sr. Stryker", pediu o mais alto. "Isso", Bob concordou. "Por favor, se acalme." Elliot deu um passo na direção deles. O homem alto puxou uma pistola com o silenciador do coldre de ombro escondido sob a jaqueta esportiva. "Calma, vai com calma." Elliot recuou contra a pia. "Assim é melhor", aprovou o mais alto. "Muito melhor", disse Bob. "Solta a faca e todo mundo vai ficar feliz." "Vamos manter isso aqui feliz", Bob reforçou. "Isso, tranquilo e feliz." O chapeleiro maluco apareceria a qualquer momento. "Abaixa a faca", disse o mais alto. "Vai, vai." Elliot obedeceu, finalmente. "Empurra ela no balcão para longe de você." Elliot fez o que lhe dizia. "Quem são vocês?" "Se você cooperar, ninguém se machuca", garantiu o homem alto. "Vamos logo com isso, Vince", disse Bob. Vince, o mais alto, decidiu. "Vamos usar a área de café da manhã, ali no canto." Bob contornou a mesa redonda, deixou a maleta preta em cima dela, abriu e pegou um gravador de fita cassete. Ele também tirou outras coisas da maleta, um pedaço de tubo flexível de borracha, um esfigmomanômetro para monitorar a pressão sanguínea, 2 frascos pequenos com um líquido cor de âmbar e um pacote de seringas descartáveis. Elliot reviu mentalmente uma lista de casos tratados atualmente por seu escritório de advocacia, procurando alguma relação com esses 2 invasores, mas não conseguiu pensar em nenhuma. O homem alto gesticulou com a arma. "Vá até a mesa e sente." "Não enquanto não me disserem o que significa isso." "Eu dou as ordens aqui." "Mas eu não vou obedecer." "Se não se mexer, vou meter uma bala em você." "Não, não vai", disse Elliot, querendo sentir a confiança com que falava. "Você quer realmente alguma coisa, e atirar em mim estragaria tudo." "Vai logo sentar perto da mesa." "Não enquanto não explicar tudo isso." O olhar de Vince era ameaçador. Elliot encarou o desconhecido sem se abalar. Finalmente Vince falou. "Seja razoável. Só precisamos fazer algumas perguntas." Decidido a não deixar que eles percebessem que estava com medo, consciente de que qualquer sinal de medo seria interpretado como prova de fraqueza, Elliot disse: "Bom, você tem uma abordagem bem esquisita para quem só quer fazer uma pesquisa de opinião pública." "Vai logo." "Para que servem as agulhas?" "Vai." "Para que servem?" Vince suspirou. "Precisamos ter certeza de que vai dizer a verdade." "Toda a verdade", Bob acrescentou. "Droga?" Elliot arriscou. "Eficiente e confiável", Bob garantiu. "E quando vocês terminarem, meu cérebro vai ter a consistência de uma bala de goma." "Não, não", Bob protestou. "Essa droga não causa dano físico ou mental duradouro." "Que tipo de perguntas?" Elliot quis saber. "Estou perdendo a paciência com você", disse Vince. "É recíproco." "Vai, se mexe." Elliot não se mexeu. Recusava-se a olhar para o cano da arma. Queria que eles pensassem que a pistola não o amedrontava. Por dentro, vibrava como um diapasão. "Seu filho da puta, se mexe!" "Que tipo de perguntas querem fazer?" O homem mais alto franziu a testa. Bob respondeu. "Caramba, Vince, fala logo. Ele vai ouvir todas as perguntas de qualquer jeito quando sentar. Vamos já acabar logo com isso e seguir em frente." Vince coçou o queixo de concreto com a mão de pá, depois levou a mão ao bolso interno da jaqueta. De lá, ele tirou algumas folhas de papel dobradas e impressas. A arma balançou, mas não se desviou do alvo o suficiente para dar uma chance a Elliot. "Tenho que fazer todas as perguntas dessa lista", Vince anunciou, balançando as folhas para Elliot. "São muitas, 30 ou 40 questões, mas não vai demorar, se você sentar logo ali e colaborar." "Perguntas sobre o quê?" "Christina Evans." Era a última coisa que Elliot esperava ouvir. Estava perplexo. "Tina Evans? O que tem ela?" "Preciso saber por que ela quer reabrir o túmulo do menininho." Elliot o encarou espantado. "Como sabe disso?" "Não interessa", Vince respondeu. Bob continuou. "Não interessa como sabemos. O que importa é que sabemos." "Vocês são os filhos da mãe que estão atormentando a Tina?" "Hã? São vocês que ficam mandando mensagens para ela?" "Que mensagens?" Bob quis saber. "Foram vocês que destruíram o quarto do menino?" "Do que está falando?" Vince estranhou. "Não sabemos de nada disso." "Alguém mandou mensagens para ela sobre o menino?" perguntou Bob. Eles pareciam sinceramente surpresos com a notícia, e Elliot teve certeza de que eram essas as pessoas que tentavam assustar Tina. Além do mais, embora ambos parecessem meio malucos, não eram simples fraudadores, nem psicopatas que sentiam prazer assustando mulheres indefesas. Pareciam e agiam como integrantes de alguma organização, embora o maior fosse truculento o bastante para passar por um bandido comum.
Uma pistola equipada com silenciador, chave Misha, soro da verdade. Todo esse aparato indicava que eles eram membros de um esquema sofisticado com recursos substanciais. Que mensagem ela recebeu? Vince perguntou, sem desviar a atenção de Elliot. Acho que essa é só mais uma ocasião em que você não vai ter uma resposta. Vamos ter a resposta, Vince afirmou com frieza. Vamos ter todas as respostas, Bob concordou. Agora, doutor, vai vir até a mesa e botar a bunda na cadeira ou vai precisar de motivação disto aqui? Ele brandiu a pistola novamente. Kennebec! Elliot exclamou, assustado com o insight repentino. O único jeito de terem descoberto tão depressa sobre a exumação é Kennebec ter contado. Os dois homens se olharam. Não gostaram de ouvir o nome do juiz. Quem? Vince perguntou, mas era tarde demais para disfarçar a reveladora troca de olhares. Por isso ele quis ganhar tempo, Elliot continuou. Queria que vocês tivessem tempo para me pegar. Por que diabo Kennebec se importa com o túmulo de Danny e se ele vai ser aberto ou não? Por que vocês se importam? Quem são vocês? O ursinho fugitivo da ilha do Dr. Moreau não estava mais impaciente. Agora ele estava bravo. Escuta aqui, seu porra idiota. Não vou mais fazer seu jogo. Não vou mais responder a nenhuma pergunta. Mas vou meter uma bala no seu saco se não vier imediatamente sentar perto da mesa. Elliot fingiu não ter ouvido a ameaça. A pistola ainda o assustava, mas ele agora estava pensando em outra coisa que o amedrontava ainda mais. Um arrepio se espalhou pela base da coluna e subiu pelas costas quando ele percebeu que a presença desses homens tinha alguma relação com o acidente que matou Danny. Tem alguma coisa na morte de Danny, alguma coisa estranha em como aqueles escoteiros morreram. A versão que foi contada a todo mundo não corresponde à verdade. O acidente com o ônibus é mentira, não é? Nenhum dos dois respondeu. A verdade é muito pior, continuou Elliot. Alguma coisa tão terrível que gente poderosa está tentando esconder. Kennebec, uma vez a gente, sempre a gente. Para que grupinho de letras vocês trabalham? Não é para o FBI. Hoje em dia são todos educados, sofisticados, e na CIA também. Vocês são muito toscos. Não é para o CID, certeza. Não vejo nada de disciplina militar em vocês. Vamos ver. Vocês trabalham para um grupo de letras que o público ainda não conhece. Alguma coisa secreta e suja. O rosto de Vince escureceu como um pedaço de carne em uma chapa quente. Caramba, eu falei que você ia responder as perguntas daqui pra frente. Relaxa, disse Elliot. Já joguei seu jogo. Eu era da inteligência do exército. Isso não é totalmente desconhecido para mim. Sei como funciona. As regras, os movimentos. Não precisa ser tão durão comigo. Pode se abrir. Dá um tempo para mim e eu te dou um tempo. Evidentemente, Bob sentia que Vince perdia a paciência rapidamente e sabia que isso não os ajudaria a cumprir a missão. Ele disse: Escuta, Stryker, não podemos responder à maioria de suas perguntas porque não sabemos as respostas. Sim, trabalhamos para uma agência do governo. Sim, você nunca ouviu falar dela e provavelmente não vai ouvir. Mas não sabemos por que esse garoto, Danny Evans, é tão importante. Não temos os detalhes, nem metade deles. E também não queremos saber. Você entende o que eu estou dizendo. Quanto menos um homem sabe, menos vai ser perseguido por isso. Caramba, não somos nem importantes nesse esquema. Somos como terceirizados. Eles só falam o que precisamos saber. Dá para se acalmar? Só vem aqui, senta, deixa eu injetar isso em você, dá as respostas que a gente quer e todo mundo vai poder continuar cuidando da vida. Não podemos ficar aqui para sempre. Se vocês trabalham para um órgão de inteligência governamental, saiam daqui e voltem com a documentação legal, Elliot falou. Quero mandados de busca, intimações. Você sabe que não é assim, Vince respondeu irritado. A agência para a qual trabalhamos não existe oficialmente, Bob continuou. Como uma agência que não existe pode conseguir uma intimação na justiça? Fala sério, Sr. Stryker. Se eu me submeter à droga, o que vai acontecer comigo depois que vocês forem embora? Nada, respondeu Vince. Nada mesmo, Bob confirmou. Como eu posso ter certeza? Com essa indicação de rendição iminente, o homem mais alto relaxou, embora ainda estivesse vermelho de raiva. Já falei, você dá o que queremos e nós vamos embora. Só precisamos saber exatamente por que essa mulher quer reabrir o túmulo. Temos que saber se alguém foi dar dicas para ela. Se for isso, essa pessoa vai ter a bunda espetada na porta de um celeiro. Mas não temos nada contra você, nada pessoal. Depois que descobrirmos o que queremos saber, vamos embora. E eu vou poder ir à polícia? Não temos medo da polícia, Vince falou arrogante. E você não vai poder dizer a eles quem somos ou onde podem começar a procurar por nós. Eles não vão achar nada, em nenhum lugar, zero. E se encontrarem alguma pista nossa em algum lugar, podemos pressionar os tiras para saírem de trás de nós bem depressa. Isso é questão de segurança nacional, parceiro.
Mais importante que tudo que é importante. O governo pode ignorar as regras quanto quiser. Afinal, ele faz as regras. Não é bem assim que explicam o sistema na faculdade de Direito, Elliot lembrou. Bom, isso é coisa da Torre de Marfim, Bob resumiu, ajeitando a gravata com um gesto nervoso. Certo, concordou Vince. E isso aqui é a vida real. Agora senta perto da mesa como um bom menino. Por favor, Sr. Stryker, pediu Bob. Não. Quando tivessem as respostas, eles o matariam. Se tivessem a intenção de deixá-lo vivo, não usariam os nomes verdadeiros na sua frente. E não teriam perdido tanto tempo tentando convencê-lo a cooperar. Teriam usado a força sem hesitação. Eles queriam sua cooperação, sem recorrer à violência, porque relutavam em deixar marcas. A intenção era fazer sua morte parecer acidente ou suicídio. O cenário era óbvio, provavelmente suicídio. Enquanto ainda estivesse drogado, eles o fariam escrever um bilhete anunciando o suicídio e o fariam assinar a mensagem com uma caligrafia clara, fácil de identificar. Depois o levariam para a garagem, o colocariam dentro do Mercedes e ligariam o motor sem abrir a porta da garagem. Estaria drogado demais para se mover, e o monóxido de carbono cuidaria do resto. Em 1 ou 2 dias, alguém o encontraria ali com o rosto azulado, meio cinza, a língua escura e para fora da boca, os olhos arregalados e fixos no para-brisa, como se dirigisse rumo ao inferno. Se não houvesse marcas atípicas no corpo, nem ferimentos incompatíveis com a conclusão da perícia sobre suicídio, a polícia se daria por satisfeita. Não, ele repetiu, dessa vez mais alto. Se querem que eu sente perto da mesa, vão ter que me arrastar. Tina limpou toda a bagunça no quarto de Dani e encaixotou tudo o que foi dele. Pretendia fazer uma doação para uma instituição de caridade. Várias vezes, teve à beira das lágrimas quando um ou outro objeto liberou uma enxurrada de lembranças. Mas rangeu os dentes e resistiu ao impulso de sair do quarto e abandonar a tarefa sem completá-la. Faltava pouco para fazer. O conteúdo de 3 caixas no fundo do closet tinha que ser separado. Ela tentou levantar uma das caixas, mas era pesada demais. Então a arrastou para o quarto, pelo tapete, para as nesgas de luz dourada e avermelhada do sol vespertino, que entrava por entre as árvores do lado de fora, depois pela janela coberta de pó. Quando abriu a caixa, ela encontrou parte da coleção de Dani de quadrinhos e graphic novels. Eram basicamente quadrinhos de horror. Tina nunca conseguiu entender esse interesse mórbido do filho. Filmes de monstros, quadrinhos de horror, romances de vampiro, todo tipo de histórias pavorosas em todas as mídias. De início, essa fascinação crescente pelo macabro não pareceu inteiramente saudável para ela, mas nunca o havia impedido de desenvolver seus interesses. A maior parte dos amigos de Dani compartilhava desse interesse ávido por fantasmas e criaturas estranhas. Além do mais, o grotesco não era seu único interesse, então ela decidiu não se preocupar com isso. Na caixa havia 2 pilhas de revistas em quadrinhos e as 2 edições do topo tinham capas macabras, coloridas. Na primeira, uma carruagem negra puxada por 4 cavalos pretos com olhos iluminados por um brilho diabólico corria por uma estrada à noite, sob uma lua crescente, e um homem sem cabeça segurava as rédeas, conduzindo os cavalos na corrida frenética. Sangue vermelho escorria do pescoço aberto do cocheiro e coágulos gelatinosos manchavam a camisa branca de babados. A cabeça horrível viajava no banco do condutor, ao lado dele, e sorria simpática, cheia de vida malévola, apesar de ter sido brutalmente cortada do corpo. Tina fez uma careta. Se era isso que Dani lia antes de ir para a cama, como dormia tão bem? Ele sempre teve sono pesado, dormia a noite toda sem se mexer e nunca era incomodado por pesadelos. Tina puxou outra caixa para fora do closet. Era tão pesada quanto a primeira, e ela imaginou que devia haver nela mais quadrinhos, mas abriu para ter certeza. E não conteve uma exclamação chocada. Ele olhava para ela de dentro da caixa, da capa de uma graphic novel. Ele, o homem vestido de preto, o mesmo rosto, basicamente crânio e carne murcha, órbitas de ossos salientes e os olhos vermelhos ameaçadores e desumanos que a encaravam com um ódio intenso. O aglomerado de vermes no rosto, no canto de um olho, o sorriso de dentes podres, amarelos. Em cada detalhe repugnante, ele era exatamente como a criatura horrenda que aparecia em seus pesadelos. Como podia ter sonhado com essa criatura pavorosa na noite passada e agora a encontrava ali, hoje, só algumas horas depois? Tina recuou, se afastou da caixa de papelão. Os olhos vermelhos e ardentes da figura monstruosa no desenho pareciam segui-la.
Devia ter visto essa ilustração de capa sinistra quando Danny trouxe a revista para casa. A lembrança ficou guardada em seu inconsciente, infeccionando, até que, com o tempo, foi incorporada em seus pesadelos. Essa era a única explicação lógica, mas sabia que não era verdade. Nunca viu esse desenho antes. Quando Danny começou a colecionar quadrinhos de horror que comprava com sua mesada, ela examinou cuidadosamente as publicações para decidir se eram prejudiciais a ele ou não. Mas depois que decidiu permitir que ele lesse essas coisas, nunca mais olhou para nenhuma das revistas que ele comprava. Mas sonhou com o Homem de Preto. E lá estava ele, sorrindo para ela. Curiosa sobre a história de onde a ilustração foi tirada, Tina se aproximou da caixa outra vez para pegar a revista. Era mais grossa que uma revista em quadrinhos e impressa em um papel mais brilhante. Quando os dedos tocaram a capa, uma campainha soou. Ela deu um pulo e sufocou um grito. A campainha soou de novo, e ela percebeu que tinha alguém na porta. Com o coração disparado, foi ver quem era. Pelo olho mágico panorâmico, viu um homem jovem de boné azul com um logotipo que ela não reconhecia. Ele sorria enquanto esperava ser atendido. Tina não abriu a porta. Pois não? Manutenção da companhia de gás. Temos que verificar os canos que entram na sua casa. Tina estranhou. No dia de Ano Novo? Equipe de emergência! O técnico falou do outro lado da porta. Estamos investigando um possível vazamento de gás na vizinhança. Ela hesitou, mas abriu a porta sem remover a corrente de segurança. Estudou o rapaz pela fresta. Vazamento de gás? Ele sorriu tranquilo. Provavelmente nada perigoso. Perdemos um pouco de pressão nos canos e estamos tentando encontrar a causa disso. Não há motivo para evacuar as casas, nem provocar pânico, mas estamos tentando verificar todas as casas. Tem fogão a gás na cozinha? Não, elétrico. E o sistema de aquecimento? Sim, caldeira a gás. Acho que todas as casas nessa área têm caldeiras a gás. Acho melhor eu dar uma olhada, verificar os registros, a entrada de gás, tudo isso. Ela o estudou com atenção. Ele usava um uniforme da companhia de gás e carregava uma grande caixa de ferramentas marcada com o logo da empresa. Posso ver sua identificação? Pediu. É claro. Ele tirou do bolso da camisa um crachá com o logo da companhia de gás, sua foto, o nome e as características físicas. Sentindo-se meio boba, como uma velhinha assustada, Tina falou: Desculpa, não é que você pareça perigoso, nada disso, mas... Tudo bem, não precisa se desculpar. Agiu corretamente. Deve pedir a identificação mesmo. Hoje em dia, só quem é maluco abre a porta sem saber exatamente quem está do outro lado. Ela fechou a porta para remover a corrente de segurança. Depois a abriu de novo e deu um passo para trás. Pode entrar. Onde fica a caldeira? Na garagem? Poucas casas em Vegas tinham um porão. Sim, na garagem. Se quiser, posso entrar pela porta da garagem. Não, tudo bem, pode entrar. Ele entrou. Tina fechou e trancou a porta. Bela casa. Obrigada. Aconchegante, gostei das cores. Tons terrosos, gosto disso. É meio parecido com nossa casa. Minha esposa sabe combinar cores. É relaxante, disse Tina. Não é? Natural e agradável. Vou te levar à garagem. Ele a seguiu através da cozinha por um corredor curto para a lavanderia e de lá para a garagem. Tina acendeu a luz. A escuridão se dissipou, mas ainda havia sombras nas paredes e nos cantos. A garagem tinha um leve cheiro de mofo, mas Tina não conseguiu identificar o odor típico de gás. Não acho que tenha algum problema aqui, não tem cheiro, ela disse. Provavelmente não, mas não dá para ter certeza. Pode ter havido um rompimento embaixo da propriedade. O gás pode estar vazando embaixo do concreto e se acumulando, e nesse caso, você não detectaria o vazamento de imediato, mas ainda estaria em cima de uma bomba. Que ideia adorável! Faz a vida ficar interessante. Que bom que não trabalha no departamento de relações públicas da companhia de gás. Ele riu. Não se preocupe, se eu realmente acreditasse na menor possibilidade de alguma coisa assim, estaria aqui todo animado? Acho que não. Pode apostar que não. Sério, não se preocupe. Vai ser só uma verificação de rotina. Ele se aproximou da caldeira, deixou a caixa de ferramentas no chão e se abaixou. Abriu uma porta de metal, expondo o interior da caldeira. Um círculo brilhante de fogo era visível lá dentro, e a chama banhava o rosto dele com uma luz azul e sinistra. E aí? Ela perguntou. Ele a encarou. Vou precisar de uns 15 ou 20 minutos. Pensei que fosse uma coisa simples. É melhor ser meticuloso. É claro, eu entendo. Se estava ocupada com alguma coisa, fique à vontade. Não vou precisar de nada. Tina pensou na revista com o homem de preto na capa.
Estava curiosa sobre a história de onde a criatura saiu, porque tinha a sensação peculiar de que, de algum jeito, seria parecida com a história da morte de Dani. Essa era uma ideia bizarra, e ela não sabia de onde havia saído, mas não conseguia ignorá-la. Bem, eu estava limpando o quarto dos fundos. Se não precisa de mim... Não preciso, fique à vontade. Não quero interromper seu trabalho na casa. Ela o deixou lá na garagem meio escura, com o rosto iluminado pela cintilante luz azul, os olhos brilhando com reflexos gêmeos da chama. Quando Elliot se recusou a sair de perto da pia e sentar perto da mesa de café da manhã no canto da grande cozinha, Bob, o menor dos dois homens, hesitou, depois deu um passo na direção dele. Espera, disse Vince. Bob parou, evidentemente aliviado com a indicação de que o cúmplice grandalhão ia cuidar de Elliot. Não fica no caminho, Vince avisou. Depois guardou as folhas impressas no bolso da jaqueta. Vou dar um jeito nesse filho da mãe. Bob se afastou, parou perto da mesa e Elliot se concentrou no invasor mais alto. Vince segurava a pistola com a mão direita e fechou à esquerda. Tem certeza de que vai querer brigar comigo, sujeitinho? Meu punho é quase do tamanho da sua cabeça. Sabe o que vai sentir quando ele bater em você, sujeitinho? Elliot tinha uma boa ideia do que sentiria e estava suando embaixo dos braços e nas costas, mas não se moveu, não respondeu à provocação do desconhecido. Vai parecer um trem de carga te atropelando, Vince continuou. Para de ser teimoso. Eles não mediam esforços para tentar evitar a violência, o que confirmava a suspeita de Elliot de que queriam deixá-lo sem marcas, de forma que, mais tarde, seu corpo não exibisse cortes ou hematomas incompatíveis com suicídio. O cruzamento de urso e homem se aproximava dele. Quer mudar de ideia e colaborar? Elliot não se moveu. Um bom soco no estômago e você vai vomitar nos sapatos, ameaçou Vince. Mais um passo. E quando acabar de vomitar, vou te pegar pelas bolas e te arrastar até a mesa. Mais um passo. Depois, o grandalhão parou. Estava a um braço de distância. Elliot olhou para Bob, que continuava parado ao lado da mesa de café da manhã e segurava o pacote de seringas. Última chance de fazer a coisa do jeito mais fácil, Vince avisou. Com um movimento rápido, Elliot pegou a xícara que usou para medir o vinagre minutos atrás e jogou o conteúdo no rosto de Vince. O grandalhão gritou de surpresa e dor, temporariamente cego. Elliot soltou a xícara e pegou a arma, mas Vince apertou o gatilho numa reação instintiva e a bala passou bem perto do rosto de Elliot e estilhaçou a janela ao lado da pia. Elliot se esquivou de um gancho às cegas e chegou mais perto do atacante, ainda segurando a pistola que o outro não soltava. Ele girou um braço e empurrou o cotovelo flexionado contra a garganta de Vince. A cabeça do invasor foi projetada para trás e Elliot deu um golpe com a lateral da mão no pomo de Adão exposto. Ao mesmo tempo, levantou o joelho entre as pernas do adversário e arrancou a arma da mão dele quando os dedos relaxaram. Vince se dobrou para a frente, ameaçando vomitar, e Elliot bateu com a coronha da pistola de um lado da cabeça dele. O barulho parecia de pedra encontrando pedra. Elliot deu um passo para trás. Vince caiu de joelhos, depois deitado, com o rosto no chão, e ficou lá beijando os ladrilhos. Toda a batalha durou menos de 10 segundos. O grandalhão era muito autoconfiante. Tinha certeza de que, por causa da vantagem de 15 centímetros de altura e 35 quilos de músculos, era imbatível. E estava errado. Elliot apontou a arma confiscada para o outro invasor. Bob já estava fora da cozinha, na sala de jantar, correndo para a porta da frente. Evidentemente não estava armado e estava impressionado com a velocidade e a facilidade com a que o parceiro foi neutralizado. Elliot correu atrás dele, mas perdeu tempo desviando das cadeiras de jantar, que o fugitivo jogou no chão ao passar. Na sala de estar, outros móveis foram derrubados e livros foram espalhados pelo chão. A rota para a entrada era uma pista de obstáculos. Quando Elliot chegou à porta e saiu, Bob tinha percorrido toda a entrada da garagem e atravessado a rua. Ele entrava no carro verde escuro, um sedã Chevrolet sem identificação. Elliot chegou à rua a tempo de ver o carro se afastando, cantando pneus e roncando. Não conseguiu ver as placas, estavam sujas de lama. Ele correu para dentro da casa. O homem na cozinha continuava inconsciente e permaneceria assim por mais 10 ou 15 minutos, provavelmente. Elliot verificou seu pulso e levantou uma pálpebra. Vince sobreviveria, embora talvez precisasse de hospitalização, e passaria dias sentindo dor cada vez que engolisse. Elliot revistou os bolsos dele. Encontrou dinheiro trocado, um pente, uma carteira e as folhas de papel com as perguntas que esperavam que ele respondesse. Ele dobrou as folhas e as guardou no bolso da frente da calça.
Havia $92 na carteira de Vince, nenhum cartão de crédito, nem carteira de motorista ou identificação de qualquer tipo. Definitivamente não era do FBI. Os homens do Bureau carregavam credenciais. Também não era da CIA. Os agentes sempre tinham uma identificação, mesmo que fosse falsa. Até onde Elliot sabia, a ausência de um documento de identificação era mais sinistra que uma coleção de documentos falsos, porque esse completo anonimato sugeria uma organização policial secreta. Polícia secreta. Essa possibilidade o aterrorizava. Não nos bons e velhos Estados Unidos da América, com certeza não. Na China, na Nova Rússia, no Irã ou no Iraque, sim. Em uma república de bananas da América do Sul, sim. Em metade dos países do mundo havia polícia secreta, gestapos modernas, e os cidadãos viviam com medo de alguém bater na porta tarde da noite. Mas na América não, caramba! Mesmo que o governo tivesse criado uma força policial secreta, porém, por que toda essa aflição para se inteirar dos verdadeiros fatos relativos à morte de Dani? O que tentavam esconder sobre a tragédia de Sierra? O que realmente havia acontecido naquelas montanhas? Tina. De repente, percebia que ela corria tanto perigo quanto ele. Se essas pessoas estavam dispostas a matá-lo para impedir a exumação, teriam que matar Tina. Na verdade, ela devia ser o alvo principal. Elliot correu até o telefone na cozinha, pegou o fone e percebeu que não tinha o número da casa dela. Rápido, abriu a lista telefônica e virou as páginas. Mas não havia nenhuma Christina Evans relacionada. Jamais conseguiria obter do auxílio à lista um número que não era relacionado. Quando ligasse para a polícia e explicasse a situação, poderia ser tarde demais para salvar Tina. Por um instante, ele foi dominado pela terrível indecisão, imobilizado pela possibilidade de perder Tina. Pensou no sorriso meio de lado, nos olhos rápidos, profundos, frescos e azuis, como uma nascente pura na montanha. A pressão no peito era tão grande que ele não conseguia respirar. Então, ele lembrou do endereço dela. Tina tinha dado a informação 2 noites atrás, na festa depois da premiere de Magic. Ela não morava longe dele, podia chegar lá em 5 minutos. Ainda segurava a pistola com o silenciador e decidiu ficar com ela. Ele correu para o carro, parado na entrada da garagem.